Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de como uma protagonista cativante, né? E uma arte exuberante. Essa história litorânea oferece tranquilidade em meio ao caos do mundo moderno. Há 2 anos, o Akana Kimen administra uma lavanderia na cidade litorânea de Atami, onde construiu uma vida plena, fazendo amizade com os moradores locais e visitando fontes termais. Embora o Akana desconheça seu próprio passado, seus serviços de limpeza preservam memórias imbuídas nos itens preciosos dos clientes. Estou falando desse anime que pra mim tá sendo bacana, né? Muito bacana ver essa história, né? Que é: você pode limpar pra mim? Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Kyo estava indo pra escola. O Kyo é aquele garoto lá da mochila que levou as roupas, que aqui meio, né, não sei o que acontece. Mas o Kyo estava indo pra escola, pois ele estava na semana de provas. Ele estava começando a fazer uma troca de estação, eu acho. Né? E quando ele estava na frente da loja da Química, que é caminho que ele faz para poder ir para a escola, ele tinha visto que algumas pessoas estavam ali na frente e que a loja estava fechada, quando deveria estar aberta, porque praticamente já era quase meio-dia, né? E aí, as pessoas que estavam ali pedem que eu suba até o apartamento da Kimmy, porque o apartamento da Kimmy fica em cima da loja, né? Da loja de lavanderia dela, para ver o que tinha acontecido com ela, para ver se ela estava bem e tudo mais. E quando ele entra, acaba vendo que ela estava simplesmente dormindo no chão, né? E aí ele simplesmente faz assim, balança ela para tentar acordar ela, mas acaba assustando ela. Na hora que ela acorda num susto. Ele vai ali na varanda e avisa as pessoas que lá embaixo, que estavam lá embaixo, que ela só estava dormindo, né? Que ela só tinha dormido e perdido a hora. E ela acaba falando que uma cliente, né, anteriormente, por quê? Porque ela estava limpando aquela bandeira, que é uma peça única. Ele estava fazendo serviço para uma cliente que era uma peça única. Quando ela conseguiu terminar aquele trabalho, ela sentiu um alívio. E nesse momento, uma cliente tinha aparecido e chamado ela para jantar, né? Tinha convidado ela para ir jantar, né? Mas como ela nunca tinha bebido, ela não percebeu o quanto ela era fraca para bebidas, entendeu? Então, por conta disso, ela acabou ficando meio assim, meio zonza, meio bêbada, assim, meio tonta. E nem sabia como ela tinha chegado em casa. Ela não pensou em como ela tinha chegado em casa. Ela não tinha memória de como ela tinha chegado em casa. Mas a própria cliente tinha deixado um remédio ali que poderia ajudar a curar a ressaca, né? Alguma coisa de cúrcuma, alguma coisa assim. E ela acaba perguntando que horas eram, né? Ela pergunta assim por quê? Porque ela precisava saber para saber se estava atrasada, se estava um monte de coisa. E aí o próprio Kill acaba falando que era meio-dia, era quase meio-dia. Ela começa a entrar em desespero, pois a loja já deveria estar aberta, ela já deveria estar atendendo os clientes. Antes dela descer, ela pede que ele não conte a ninguém sobre a situação que ele a encontrou. Por quê? Porque ela estava deitada no chão. Ela estava praticamente dormindo no chão, sendo que ela tinha uma cama e tudo mais, né? E aí ela faz ele prometer de mindinho que ele não iria contar sobre essa situação. E aí ele fica pensando nisso o dia todo, pois ele só tinha feito promessa de mindinho, esse tipo de promessa, no jardim de infância, quando ele era pequeno, quando ele era criança. E ela acaba ficando bem ocupada depois com os clientes, né? Ela pede desculpas pelo atraso em abrir a loja. Ela fica conversando com as clientes, depois fica atendendo o telefone. Por quê? Porque ela estava muito atrasada com algumas coisas, por conta dessa saidinha, né? E ele acaba comentando algo que lembrava sobre a infância, comendo algo que lembrava ele da sua infância, que era uns omelete e tudo mais. Né? Em outro momento, vemos que ela estava se preparando para a próxima estação. Por quê? Porque estava próximo da próxima estação. Né? E ali estava chovendo, né? Como sempre, quase todo episódio tem chuva. Né? E ela aproveita para limpar a loja. Né? Ela aproveita para dar uma limpada, alimentar o peixinho dela. Né? Porque ela tem um peixe.
e aproveita para fazer alguns cartazes, porque dentro das trocas de estações do ano, né, no caso, ela tinha a diminuição de clientes. Ela tinha uma certa diminuição de clientes. Por isso ela decidiu começar a fazer uma promoção. Então praticamente ela estava fazendo cartazes, né, para sair distribuindo pela cidade, para aumentar o número de clientes e fazer uma promoção bem baratinha para todos os clientes, né? Quando você é dono de loja, você tem que pensar nessa questão, né? Você tem que pensar em promoções, né, para poder atrair clientes, né? E ela tinha que avisar seus clientes. Então ela faz o famoso boca a boca. Ela vai de, na verdade ela faz o famoso de porta em porta. Ela vai de porta em porta entregando os cartazes, às vezes deixando na caixa de correios dos clientes e vai avisando que tinha uma promoção, que ela estava fazendo uma promoção, e quando ela estava distribuindo ainda, ela passa na lojinha da senhora, na lojinha de presentes, na lojinha de conveniência de presentes, né, levando a bandeira que ela tinha lavado, ela tinha ficado completamente perfeita. É o pedido de uma garotinha chamada Nairo. Eu acho que é Nairo, Noira, alguma coisa assim. E aí a senhorinha fica feliz, tanto que a própria filha dela acaba pendurando aquela bandeira, fica feliz, o que deixa a senhorinha um pouco feliz com toda essa situação. E quando a Kimi termina de espalhar os seus cartazes, aproveita, limpa o pé ali num negocinho ali, porque tava chovendo, depois ela vai voltando para casa, ela acaba vendo a banda tocando, né? Ela acaba vendo a banda tocando e decide subir no telhado da sua casa e se lembra das outras vezes que ela fez isso, que ela subiu no telhado da sua casa. E vai embora, né? Vai embora porque ela ainda tinha muitos cartazes para fazer e muitas coisas para fazer. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil Kika, eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão, inscreva-se, botão do sininho. Arigato e sayonara.